Hoje eu vou te ensinar como fazer um robô guindaste hidráulico. Para fazer esse projeto você vai precisar de várias pecinhas que eu vou mostrando ao longo do vídeo, mas a maioria delas você pode substituir por outra coisa, fazer alguma gambiarra. O que não pode faltar mesmo são 6 seringas, eu estou usando aqui 2 de 20 ml e 4 de 10 ml, e caninhos de aquário, mangueirinhas de aquário. Aqui eu tenho 4 metros de mangueira, não sei se vai usar tudo isso, isso aqui é bem baratinho, você compra em pet shop. Para começar eu vou montar a estrutura do guindaste, para isso eu tenho 3 pecinhas aqui. Uma madeirinha tem 20 centímetros de comprimento, a outra tem 15 e a outra tem 12. A maior delas tem um chanfrado aqui na ponta, a ponta dela não tem 90 graus, o ângulo é um pouquinho mais fechado. Primeira coisa que eu vou fazer é unir essa peça aqui de 20 centímetros com essa aqui de 15 centímetros. Eu vou unir nessa ponta chanfrada aqui usando uma dobradiça. Se você não tiver dobradiça, você pode colar aqui um pedaço de pano ou pregar um pedaço de borracha. Agora eu preciso juntar a pecinha de 12 centímetros na ponta dessa aqui de 15 centímetros e eu vou usar outra dobradiça. Os braços do guindaste já estão unidos, agora eu preciso de uma base giratória. Eu vou fazer essa base giratória usando o bico de uma garrafa PET. Eu vou cortar o bico da garrafa PET, depois dividir o bico em 4 e parafusar esse bico na madeira. Depois eu vou fazer um furo na tampinha e parafusar o pé do guindaste nessa tampinha. O guindaste já tem todos os movimentos e agora está na hora de a gente começar a parte legal, a parte hidráulica. O primeiro movimento que eu vou controlar usando hidráulica é esse aqui, de levantar esse braço aqui. Para isso eu vou colocar uma seringa aqui embaixo. Eu vou prender essa seringa com fita adesiva. Agora eu preciso dar mais 2 movimentos para o guindaste e para isso eu vou ter que usar um apoio de seringas, que as seringas vão ter que se movimentar. Então eu vou usar um pedacinho de 5 centímetros de cano de PVC, um cano de 25 milímetros de diâmetro. Primeiro eu vou fazer um furo de lado a lado, um furo bem fininho, do mesmo diâmetro do parafuso, e depois eu vou alargar um dos furos para poder passar o parafuso por dentro do cano. Eu também vou fazer um furinho em 2 seringas, bem perto aqui do lugar onde a gente aperta a seringa. Eu vou parafusar esse apoio aqui um pouquinho para frente da metade aqui desse braço intermediário. Eu vou colocar a seringa no apoio e prender a seringa usando um pouco de cola quente. E agora, usando o furinho que eu fiz na seringa, eu vou prender o outro braço usando um parafusinho. Como eu não tenho um parafuso muito fino, eu vou usar um parafuso em L, que era o que eu tinha aqui. O único movimento que falta para o guindaste é esse da base. Para isso eu vou prender aquele suporte de seringa num pedacinho de madeira. Esse pedacinho de madeira tem que ser mais alto do que a tampinha da garrafa PET. E mais uma vez eu vou prender a seringa usando cola quente. Enquanto a cola seca, eu vou colocar esse parafusinho em L aqui do lado da base do guindaste. Ele tem que ser colocado a uma altura que esse ferrinho aqui fique bem no meio aqui do cabo da seringa, porque depois ele vai entrar naquele furinho que eu fiz aqui. Depois de achar a posição certa da seringa, eu preciso fixar a madeirona de apoio. Usando um pitão, que é esse parafuso com uma argolinha na ponta, e um pedaço de arame, eu vou fazer o gancho que vai na ponta do guindaste. Agora chegou a hora mais legal, que é instalar a parte hidráulica. Eu vou usar essas 3 seringas, são elas que vão controlar as outras 3 seringas que já estão instaladas no guindaste. E para unir uma seringa a outra, eu vou usar o caninho de aquário, a mangueirinha de aquário. E eu tenho que encher a mangueirinha de aquário de água e cortar a mangueirinha a uma distância suficiente do lugar onde eu vou instalar as seringas de controle. Para colocar água e fazer funcionar o sistema hidráulico, eu tenho que fechar todas as seringas que estão aqui no guindaste, depois encher o caninho de água e deixar essas seringas de controle abertas e cheias de água. E antes de ver o guindaste funcionando, eu vou só prender essas seringas controladoras aqui. E esse aqui é o admirável e imbatível robô guindaste hidráulico.
Vamos fazer um teste para ver se esse guindaste funciona de verdade. Depois de comprovar que ele funciona, vamos entender como o guindaste robô funciona. O que acontece nesse sistema hidráulico é que os líquidos transmitem a pressão de uma forma muito eficiente. O que significa transmitir a pressão? Que quando eu coloco pressão aqui, todo o interior onde está o líquido, todas as paredes dos tubinhos, das seringas, sofrem a mesma pressão. Então eu coloco a pressão aqui e tudo fica sob pressão. E aí, a única outra parte móvel, além dessa aqui, é essa. Então quando eu pressiono desse lado, a seringa vai mexer desse lado aqui. E esse sistema é muito utilizado no nosso dia a dia e muito utilizado nos robôs também, para você, por exemplo, frear o carro, no carro que tem direção hidráulica, ou, por exemplo, para abrir e fechar a porta de um ônibus. E uma coisa muito legal de um sistema hidráulico é que eu aplico a força em uma direção e eu posso direcionar essa força para o lugar que eu quiser. Por exemplo, eu estou colocando uma força aqui da esquerda para a direita e a seringa vai mexer de baixo para cima. Ou, se eu quiser, ela pode também ir da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Ou seja, o caninho flexível permite que a força seja transmitida na direção e no sentido que a gente quiser. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul! Uma dica muito importante se você for fazer o guindaste em casa é não deixar entrar ar nas mangueirinhas. É muito difícil, mas deixa entrar o mínimo possível. Porque o ar é elástico, ele não é que nem os líquidos que transmitem bem a pressão. Se você encher esses caninhos só de ar, na hora que você aperta aqui, o ar vai ser comprimido, vai formar uma espécie de uma mola. Então, em vez de você transmitir energia, você vai armazenar energia e aí não adianta nada. Eu estou deixando aqui embaixo o link de 2 vídeos muito legais. Desse lado aqui, um dos melhores projetos que a gente já fez, o barquinho Pop Pop. É difícil de fazer, tem que treinar um pouco, mas o final é sensacional. E desse lado aqui eu estou deixando o projetor com celular, com coisas muito simples que você compra em qualquer esquina, você consegue fazer uma espécie de um cineminha com seu telefone celular.